Então, bom dia, nossa aulinha de história. Hoje nós vamos falar das heranças dos portugueses. Nós já estudamos, as heranças culturais que os indígenas nos deixaram, tanto nos objetos, como nas pinturas corporais, na nossa alimentação, no nosso vocabulário. Os indígenas tiveram a sua colaboração, deixaram as suas heranças. Os portugueses também tiveram a sua contribuição, com a nossa cultura. Então, vamos acompanhar aí a leitura na página 10. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e desde então influenciaram o modo de viver da população brasileira. Leia os textos que apresentam algumas heranças portuguesas. Bem, na língua portuguesa, os portugueses deram a sua contribuição. Nós, brasileiros, somos falantes de português, por causa dos portugueses que chegaram às terras brasileiras há mais de 500 anos. Na nossa religião católica, os portugueses trouxeram a religião católica para o território brasileiro e, por isso, muitas das primeiras cidades receberam nomes religiosos, como Salvador, São Paulo e São Luís, que são nomes de santos, que foram colocados para homenagear a parte religiosa, que é uma herança cultural deixada pelos portugueses, ok? Na arquitetura, nós também tivemos influência portuguesa. Os portugueses influenciaram a arquitetura, muitas construções feitas pelos portugueses tiveram suas fachadas decoradas com azulejos. Então, na nossa capital, São Luís, apesar de nós termos outras influências, dos franceses também, mas a cultura portuguesa ela é bem enraizada. A maioria dos prédios, principalmente os prédios que foram tombados como patrimônio cultural da humanidade, todos eles em suas fachadas, são com azulejos, que é uma herança do povo português. O hábito também de nós lermos, as histórias, as lendas, também foram herdadas pelos portugueses. Claro que com o passar dos anos, com o passar do tempo, essas heranças elas vão se aprimorando. Por exemplo, nós temos o hábito de assistir peças teatrais, filmes, ler livros de histórias, historinhas. Então, isso nós herdamos dos portugueses, certo? Na nossa atividade diz assim: nesta história, uma criança conversa com o avô português, que veio morar no Brasil. Leia o texto com os colegas. O senhor gostava de festa junina? Assim como a sua avó, das novelas, eu abria a padaria e fazia alguns doces especiais para agradar o povo daqui. Pé de moleque, paçoca, arroz doce, canjica. Eu gostava de festa junina porque lembrava muito da minha infância. E tem festa junina em Portugal? Perguntei. Tem festa parecida, respondeu ele. Barraquinhas na rua, desfiles, procissões, a comida que eu mais gosto, que era a sardinha com pão. Com base no texto, responda as questões. Como são as festas juninas comemoradas na sua cidade? Numeral 2. Quais são as diferenças e semelhanças entre a festa junina da sua cidade e a que foi citada no texto pelo avô português? Terceira questão. As festas juninas brasileiras foram influenciadas pelos portugueses. Então, pesquise outra festa comemorada no Brasil que tem influência portuguesa e escreva no caderno algumas características desse evento. Então, a nossa cultura, o povo brasileiro, ele recebeu influência dos indígenas, dos portugueses e também dos povos africanos, que vocês vão poder estar assistindo a aula na próxima aula, certo? Mas hoje é a influência dos portugueses que nos influenciaram na nossa fala,
nas festas, na arquitetura. Então, os pontos mais marcantes que os portugueses nos influenciaram foi na nossa língua, na arquitetura e na parte das festividades, certo?